Passemos à resolução do exame de 2011, a primeira fase. Agradecia que antes de verem este vídeo que tentassem resolver o exame vocês, está bem? Portanto, não façam ao contrário, não vejam as soluções antes de tentarem vocês resolver. Por isso, se ainda não tentaram resolver o exame, parem o vídeo, voltem daqui a pouco, tentem resolver primeiro o exame, está bem? Agora que estas considerações foram feitas, vamos então passar à resolução da parte de escolha múltipla. A primeira pergunta de escolha múltipla. Consideramos dois acontecimentos A e B independentes e depois pergunta qual destas afirmações é a verdadeira. Aqui a resposta certa é a linha D, uma vez que a probabilidade de B condicionado por A pela fórmula é a probabilidade da interseção de B com A a dividir pela probabilidade do A, como os acontecimentos são independentes. A interseção dá P de B vezes P de A e os P's de A cortam e fica apenas o P de B. Até nos manuais, além daquela definição usual de acontecimentos independentes, uma das consequências dos acontecimentos serem independentes é que a probabilidade do A condicionado pelo B dá P de A e, ao contrário, a probabilidade do B condicionado por A dá P de B, que é o que acontece aqui na linha D. Ok. Segunda pergunta de escolha múltipla. Temos sequências constituídas por 4 algarismos. Eu normalmente utilizo o esquema dos tracinhos para resolver este tipo de exercícios e queremos que estes códigos tenham 2 e só 2 algarismos iguais a 7. Nós podemos fazer a contagem dos sítios onde podemos colocar estes sets ou então simplesmente ver que temos 4 espaços dos quais vamos escolher 2 para colocar estes algarismos 7. É óbvio que não interessa a ordem porque os números 7 são iguais. E ao escolhermos, por exemplo, 2 espaços para colocar os sets, sobram outros 2 espaços livres para colocar os restantes algarismos e temos 9 hipóteses para cada um deles. 4 combinações de 2 dá 6 vezes 81. Isto faz-se facilmente na calculadora. Vou só fazer este cálculo. 4 combinações de 2 vezes 81, vezes 9, vezes 9. Ali é 9 hipóteses para cada porque podemos repetir os algarismos, está bem? Não dizem que os restantes 2 algarismos têm que ser diferentes. Portanto, a resposta certa é a linha A, 486. Está feito. Terceira pergunta de escolha múltipla. Portanto, eles dão aqui parte de um gráfico de uma função G, em que y igual a 2x menos 4 é uma assíntota, neste caso uma assíntota oblíqua do gráfico. Uma das propriedades das assíntotas é a seguinte: se nós à função lhe subtrairmos a sua assíntota, mx mais b, imaginem que isto é uma assíntota, por exemplo, à direita ou à esquerda, a diferença entre a função e a sua assíntota à medida que andamos para mais infinito é zero. Porquê? Porque se nós como a função se aproxima muito da assíntota, se estamos a subtrair duas funções que estão muito próximas uma da outra, é normal que este limite dê zero, está bem? Portanto, isto vem da própria... é uma consequência de uma assíntota, de uma reta ser a assíntota de uma função. Portanto, neste caso, se vocês notarem, o que está aqui é, no fundo, g de x menos a sua assíntota, que é 2x menos 4. Portanto, a resposta certa aqui seria a C. A B não é, porque isto é o inverso do M, portanto, devia dar um meio. E a D também não é, porque isto devia ser, era o valor do B, que é menos 4. Está bem? Portanto, a resposta certa aqui seria a linha C. E é muito usual eles explorarem esta propriedade das assíntotas oblíquas em exercícios de escolha múltipla. Isto já não é o primeiro que aparece com este aspecto. Próxima pergunta, vamos ao exercício 4. Vamos ver onde é que podemos aqui utilizar o teorema de Bolzano de modo que exista um zero. Recordo que para existir um zero, dentro de um determinado intervalo, primeiro a função tem que ser contínua dentro desse mesmo intervalo e depois a imagem de um dos extremos do intervalo tem que ser positiva e do outro extremo tem que ser negativa. Portanto, aqui o ideal era irmos calculando o valor das funções, calcular o f de 0, calcular o f de 1. F de 0 aqui dá 1 menos 9, que escolhemos a função aqui de cima. 2 elevado a 0 é 1, 1 menos 9 dá menos 8. 2 elevado a 1 dá 2, 2 menos 9 dá menos 7. Depois aqui o f de 1 já sabemos que é menos 7. Se agora fizermos o f de 4, 2 elevado a 4 é 16, 16 menos 9 dá 7. Porque é que é a linha B e não é a linha... Por exemplo, a linha D, se vocês calcularem os extremos, vão dar os dois negativos. Está bem? Isto com a calculadora vocês chegam lá no instante. Na linha C vai acontecer que o f de 4 é positivo
e o f de 6 é negativo. Também eu vou só calcular ali muito rapidamente o f de 6 com a calculadora, só para vos explicar porque é que é a linha B e não é a linha C. Portanto, se eu calcular aqui o f de 6, que no nosso caso ficaria 1 menos e elevado a 6 a dividir por 6, isto vai dar claramente um número negativo, só que a função não é contínua no ponto 5. Portanto, não vai ser contínua dentro do intervalo fechado desde 4 até 6. Por isso, não se pode aplicar o teorema de Bolzano dentro do intervalo que está definido na linha C. Sendo assim, a resposta certa para esta pergunta 4 é a B. Continuemos. Vamos agora calcular aqui o limite notável. Neste caso, recordo que o limite quando x tende para 0 de seno de x sobre x, isto é igual a 1. Este é o limite que é suficiente para conseguirmos resolver facilmente esta questão. Portanto, vamos ver como é que fica neste caso. Ficamos com o limite quando x tende para 0. Aqui, como temos seno de x ao quadrado, aqui como temos seno ao quadrado de x, eu posso dividir em 2. Assim. E aquele x ao quadrado que está aqui em baixo também se pode separar em 2. Isto ficamos com dois limites notáveis que são rigorosamente iguais. Para nós podermos aplicar o limite notável, se aqui está x sobre 2, cá em baixo também devia estar x sobre 2. Então temos que multiplicar cá em baixo por 1 meio. Se multiplicamos em baixo por 1 meio, também temos que multiplicar em cima por 1 meio. E isto é feito duas vezes. 1 meio aqui e aqui também fica 1 meio. Este dá o limite notável que é 1, este dá o limite notável que é 1, 1 meio vezes 1 meio dá 1 quarto. E a resposta certa é a linha C. Fácil. Depois de separar em 2, até a coisa se torna bastante simples. Próxima pergunta, eles dão aqui o gráfico de uma função polinomial, de grau 3, que me parece ter ali um máximo um bocadinho antes do zero, e tem ali um mínimo entre 2 e 5. E agora vamos ver qual destas opções é certa. Portanto, o que está a aparecer aqui é o sinal do f' de 0, o sinal do f' de 6 e o sinal do f' de menos 3, a derivada nestes pontos. Parece-me que a derivada no ponto menos 3, como é o declive da reta tangente, há de ser positivo, a derivada no ponto 0 há de ser negativo e a derivada no ponto 6 também há de ser positivo, porque é o declive da reta tangente no ponto 6. Portanto, eu não sei muito bem onde é que está o ponto 6, mas eu sei que ela é crescente no ponto 6, portanto a derivada tem que ser positiva. É decrescente no ponto 0, portanto nesse ponto a derivada é negativa, e no ponto menos 3 também é positiva. Então, os sinais ao fim e ao cabo são f' de 0 tem sinal menos, f' de 6 tem sinal mais e o f' de menos 3 também tem sinal mais, sendo a resposta certa aqui a linha D, porque o f' de 0 é negativo e mais, menos vezes mais, dá menos. Está bem? Não é, por exemplo, a linha C, porque é mais vezes menos devia dar negativo, não dá 0, f' de 0 vezes f' de 6, e a linha B são as duas quantidades positivas, mais por mais dá mais e não menos, portanto, eliminamos estas três alíneas, a resposta certa é a B. Continuemos. Agora a pergunta 7. Eles pedem para saber qual destes 4 pontos é que é a imagem de i levantado a 4n mais i levantado a 4n mais 1 mais i levantado a 4n mais 2. Como é que se calcula este valor? Portanto, podemos aproveitar aqui e utilizar umas propriedades das potências. O i levantado a 4 elevado a n pode-se escrever assim. I levantado a 4, tudo levantado a n. O i levantado a 4n mais 1 pode-se escrever assim. Primeiro, isto separou-se em duas potências, não é? Porque se tivermos uma soma em expoente, portanto, podemos passar isto a um produto de potências com a mesma base e expoentes diferentes, e o mesmo vou fazer com o segundo. Vezes i ao quadrado. Recordo que i à quarta dá 1. Porquê? Porque i à quarta é i ao quadrado vezes i ao quadrado. É menos 1 vezes menos 1 que dá 1. Portanto, este dá 1, este aqui dá 1 vezes i e o outro dá 1 vezes menos i. Desculpem, 1 vezes menos 1. Portanto, isto fica 1 mais i menos 1. Corta, corta. Isto vai dar i. Porque, reparem, como o que é que está dentro dá 1, se tivermos com o expoente n, continua a dar 1. Portanto, estas três primeiras quantidades que aparecem aqui dão sempre 1. Ou seja, resta apenas o 1, o i e o menos 1. Portanto, se é o i, o complexo certo é o Z2. A linha certa aqui, parece-me, acho que é a linha B. Sim, exatamente, é a linha B. Vamos à última pergunta de escolha múltipla, em que eles dão aqui um setor circular
O ponto A e o ponto B são os lados de um polígono regular, que são as raízes de índice 5 do complexo 32x de π sobre 2. Portanto, este A e este B são duas raízes quintas, até parece-me que são duas raízes consecutivas, não é? Como é que nós vamos calcular a área deste setor circular? O que nós vamos precisar, essencialmente, são de duas informações. Este raio aqui, quanto é que isto vai valer, e quanto é que vale este ângulo. O ângulo não dá muito trabalho, porque isto são duas raízes consecutivas. Porque é que são raízes consecutivas? Não me parece que de uma raiz para a outra, recordem que nós avançamos sempre 2π sobre 5. Isso foi uma das coisas que eu abordei quando falámos nas raízes índice n. Portanto, o avanço é sempre 2π sobre n. Aqui, como estamos a falar das raízes quintas, o avanço de uma raiz para a outra é 2π sobre 5. Sendo este ângulo, então, igual a 2π sobre 5. 2π sobre 5, recordem que é aproximadamente, creio que é 72... Já vou ver quanto é que é isto. 360 a dividir por 5 são 72 graus exatamente. Portanto, não me parece que estas não sejam duas raízes consecutivas. Porque se fossem, por exemplo, duas raízes passadas por dois capas, não é? Portanto, de uma raiz para a outra avançamos 72 graus. Se fosse de uma raiz para a segunda, seriam 144 graus. Isto não me parece que seja mais do que 90 graus. Portanto, só para justificar porque é que isto aqui é 2π sobre 5. Aliás, eles dizem aqui que é um lado de um polígono regular. Portanto, tem que ser 2π sobre 5. Falta-me saber, claro está, o raio. Quanto é que vai valer o raio? Eu sei que vou precisar, para obter as raízes todas quintas num complexo, eu tenho que fazer a raiz quinta do 32x de π sobre 2. Como é que isto se calcula de acordo com a fórmula? Faz-se a raiz quinta no 32 e depois aqui o π sobre 2 fica mais 2kπ a dividir por 5. Eu nem me vou interessar muito nesta parte aqui. O que me importa agora é quanto é que vai dar um módulo daquele complexo. E a raiz quinta de 32 é 2. Quer dizer que estas raízes que aqui estão, o A e o B, têm módulo igual a 2. Ou seja, a distância à origem é igual a 2. Está descoberto o raio desta circunferência. Portanto, temos o ângulo vale 2π sobre 5, o raio vale 2, já temos condições para fazer a regra 3 simples. A um ângulo de 2π corresponde uma área de πr ao quadrado, π vezes 2 ao quadrado, então ao ângulo 2π sobre 5 há de corresponder uma área x. Ou seja, x vai dar igual a 4π vezes 2π sobre 5 a dividir por 2π, o π corta com o π, o 2 corta com o 2 e fica 4π sobre 5. É este o valor da área daquele setor circular que se faz facilmente com uma regra 3 simples. Portanto, dá 4π sobre 5. De modo a que o vídeo não fique demasiado longo, eu vou fazer um segundo vídeo com a parte de desenvolvimento deste exame. Até já!